Efésios 4, do 22 ao 24. Diz assim a palavra do Senhor. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Curve sua cabeça, vamos orar. Santo e eterno Deus, nesse momento, a Tua palavra foi lida. Fala conosco, Senhor. Ilumina os nossos corações, para que assim possamos entender o que queres falar conosco essa noite. Eu sou pobre e necessitado, Senhor, mas o Senhor é quem cuida de mim, quem cuida da gente. Usa-me com poder e graça, para a honra e a glória do Teu nome. Amém. Meus queridos irmãos, existe uma história bem interessante, que é a história dos esquimós. Os esquimós são aqueles que moram no Polo Norte, em um local de muita neve e gelo, aonde se vestem com aquelas peles brancas para suportar o frio por muito tempo. E diante desse meio de vida que eles têm naquele local, eles têm um costume de caça muito peculiar. Eles caçam lobos para se alimentar e as peles para se vestir. E a forma como eles tratam esse meio de caça é muito interessante. O primeiro ponto para eles conseguirem assim, atrair o lobo, chamar a atenção do lobo, é pegar o sangue de algum animal, qualquer animal, melar ele em uma ponta de faca, uma adaga, o que for, algo pontiagudo, melando aquela faca no sangue, eles colocam no meio do gelo diversas dessas facas. Automaticamente, por conta do clima, vai congelar aquela faca. E o lobo, ele vai ser atraído pelo cheiro do sangue. Ele cobiça o cheiro do sangue, ele deseja o cheiro do sangue, portanto, ele é atraído pelo sangue. E automaticamente o lobo ele começa, quando encontra aquela faca, a lamber aquela faca. O primeiro passo, o estágio dessa armadilha, é fazer com que a língua do lobo fique dormente. É o primeiro passo. O segundo passo é que fique tão dormente que também a sua mente não sinta mais que ele está lambendo agora a faca e não mais o gelo que estava na faca. E automaticamente a faca, depois descongelada pelo calor da sua língua, começa a ferir a sua língua, cortar, e daí o sangue vai indo embora, e assim o lobo desfalece e morre. Paulo, escrevendo esta carta, meus queridos, atrai os seus leitores para entender e compreender uma doutrina mais profunda. A carta à igreja de Éfeso tem uma teologia rica e é a mais profunda de todas as cartas de Paulo. Nesta carta, nos 3 primeiros capítulos, nós vemos Paulo lançar a base da doutrina, que são os privilégios espirituais da igreja. E os 3 últimos capítulos, Paulo vai tratar sobre a parte prática desta carta. E no capítulo 4, ele vai tratar sobre a unidade, sobre os benefícios, os ofícios e também sobre uma vida transformada de forma radical, recebendo uma nova vida para viver de forma santa. Uma nova cosmovisão, visão do mundo, pela ótica de Cristo. Porém, Paulo lembra aqueles irmãos que não deveriam mais andar conforme andavam antes, como diz os versículos 17 ao 19, que diz: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não vivam mais como gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Paulo começa lembrando aqueles irmãos que eles deveriam abandonar a velha vida, ou que outrora eles viviam, que era conforme esses padrões. Ele faz aqui um paralelo entre os gentios e os cristãos, que a vida do crente, que é de fato regenerado, ele tem que viver de fato diferente. E ele continua nos versículos 20 e 21, parafraseando, ele fala que de fato como eles foram ensinados em Cristo. Se de fato eles foram ensinados em Cristo, eles deveriam viver uma forma de vida diferente.
E é diante dessas perspectivas e desses ensinamentos de Paulo, meus queridos, que eu ia tratar sobre o seguinte tema essa noite com os irmãos: chamados para a santidade, atraídos para a santidade. A palavra chamados significa convocados ou nomeados. Pode ser usado para descrever alguém que foi chamado para um propósito específico ou para um cargo. E a palavra santidade, que é de conhecimento da igreja, significa separado para Deus. Ser santo significa ser dedicado exclusivamente, sem reserva. Mas como responder, meus queridos, a esse chamado? A santidade, segundo o texto que nós lemos, em primeiro lugar, para atendermos ao chamado da santificação, precisamos abandonar a velha identidade. Veja comigo o versículo de número 22. Leiamos todos. Versículo 22 do capítulo 4 de Efésios. Todos, quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos. Vamos ler na área? Vamos repetir, amém? Todos, versículo 22. Vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as consciências do engano. O primeiro motivo que Paulo diz que devemos abandonar, meus queridos, a velha identidade é porque nós fomos ensinados por Cristo a despir-se do velho homem. Paulo, falando naquela igreja, lembra aos irmãos que eles foram ensinados na verdade, na doutrina correta que os libertou da condenação do pecado, da morte e do juízo, que tinha salvado eles e que esta mesma doutrina estava agora sendo aplicada em suas vidas para ter uma vida continuadamente correta, santa, diante do Senhor. Na mesma carta, no capítulo de número 2, que é bem conhecido, um capítulo que fala muito sobre salvos pela graça, há um contraste de Paulo falando como era a condição de escravos na velha natureza, na velha identidade. No capítulo 2, dos versículos de 1 a 3, nós vamos ver que, em primeiro lugar, Paulo fala que vivíamos segundo a ordem deste mundo. Isso implica, meus queridos, que viver segundo a ordem deste mundo era ser escravo do sistema mundano, desobedecendo a Deus e a tudo, através da escravidão cultural, política e econômica. Esse era o primeiro estágio de escravidão que Paulo destaca. A segunda era que vivíamos segundo a vontade de Satanás, que atua agora nos filhos da desobediência. Paulo destaca que aqueles irmãos eram escravos do diabo, seus servos, cegos, pois Satanás tinha cegado o entendimento deles. E ao cegar o entendimento, é tanto para o rico como para o pobre. Pensamos que a condição de escravo de Satanás, meu querido, são aqueles que vivem na miséria física. Mas tem tantas pessoas que a sua conta está cheia de dinheiro e são miseráveis, cegos, pobres e nus, que não tiveram um encontro real com Cristo. Pode até estar congregando dentro da igreja, mas não tiveram um encontro real com o Senhor. E necessariamente Satanás faz isso para que essas pessoas tenham uma vida confortável e não procurem o Salvador. O terceiro aspecto dessa escravidão na velha identidade é quando Paulo destaca que vivíamos satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os desejos do coração e da mente. Éramos escravos dos nossos próprios desejos, das nossas próprias vontades. E Paulo destaca que essa condição, essas três condições, traz morte espiritual sobre a vida do homem. Enquanto estávamos mortos para Deus, estávamos vivos para outras coisas, vivos para o sistema do mundo, vivos para Satanás, vivos para os nossos desejos e deleites. Que conforme a parte final do versículo 22, como lemos, que se corrompe por desejos enganosos. E é diante dessa realidade que Paulo os exorta: deixem a velha maneira de vocês viverem. Abandonem as velhas práticas.
Se de fato vocês foram chamados por Cristo, vocês têm que responder a Ele em obediência, em amor, em boas obras. Meus queridos, a pessoa que anda segundo o mundo, que anda segundo Satanás, segundo a sua carne, anda vestido da velha natureza. A velha imagem que trazemos do mundo, quem sabe os que estão aqui, pelo menos eu, vim do mundo. Não tive a bênção de nascer num berço evangélico, como alguns colocam, ou num lar cristão. Mas a velha imagem que trazemos do mundo, muitas das vezes são pequenos ídolos. Ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus no seu coração. E às vezes pensamos que esses ídolos estão aparentes em nosso coração. Mas muitas das vezes eles são tão pequenos que a gente não percebe que eles estão no coração. Se encontram muitas das vezes no porão da alma. E às vezes esse ídolo é a ansiedade, é a tristeza, que tira a tua paz, o teu sossego, que leva para a aflição, que tira a confiança em Deus e coloca a confiança no homem. E no contexto de igreja, meus queridos, existe um ídolo que nós falamos muito pouco: a religiosidade. Na parte negativa da palavra, porque religião significa religar a Deus, na parte boa. Mas na parte negativa significa eu obedeço, eu participo dos cultos, eu estou nos ministérios, logo eu sou aceito por Deus. Pelo contrário, meus queridos, essa visão é errada. Às vezes idolatramos a obediência acima do amor e a devoção para com Deus. E precisamos reconhecer e entender que isso não é evangelho. Precisamos entender que fomos aceitos por Deus pelo sacrifício de Cristo. Logo precisamos obedecer em amor e em devoção. Se não seremos, meus irmãos, fariseus, vivendo uma vida de aparência na igreja, na casa do Senhor, mas vestidos por dentro da velha natureza. Entendendo isso, meus irmãos, que fomos aceitos por Deus, por intermédio de Cristo, que possamos tirar os ídolos do nosso coração. Calvino já dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Todos os dias brota um novo ídolo. Quando nós não trazemos eles do mundo, eles podem brotar no nosso coração. Às vezes é a oração não respondida. Às vezes a gente pede tanto por algo, para que Deus faça um milagre em nossa vida, que aquele milagre acaba se tornando um ídolo. Por isso que as nossas orações têm que ser: Senhor, eu preciso, mas faz conforme a tua vontade, para a glória do teu nome. Vimos em primeiro lugar que para responder ao chamado à santificação, precisamos deixar a velha natureza. E em segundo lugar, precisamos nos revestir da nova identidade, ou da nova natureza. Versículos 23 e 24. Vira ele aqui, irmãos. Versículo 23 e 24 diz o seguinte: a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Paulo agora mostra o porquê devemos nos revestir dessa nova identidade, dessa nova natureza. Ele vai tratar sobre esse revestir, começando pela mente. Na versão NTLH, versículo 23, diz o seguinte: é preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Um coração e uma mente renovada por Deus fica habilitados a se revestirem, meus queridos, da nova natureza. É quando os pensamentos e desejos da velha natureza são retirados e agora preenchidos pelos pensamentos e vontades divinas são introduzidos em nossa vida. Paulo destaca, pelo menos, meus queridos, aqui 4 verdades dessa nova identidade. A primeira delas é uma nova vida criada para ser a semelhança de Deus.
O homem, em sua queda no Éden, a sua imagem é corrompida, a imagem de Deus é corrompida no homem. Portanto, a partir desse momento, o homem perde a comunhão com Deus, a vontade de buscá-lo, a vontade de renunciar aos seus pecados e agora também o livre-arbítrio. O homem, agora por conta do pecado, não pode escolher mais o bem, nem o certo. Não pode mais escolher a Deus por vontade própria, a não ser o seu desejo de pecar, de ter uma nova identidade, e agora ele é incluído na velha natureza, que todos os dias está marcada no homem. Porém, meus queridos, com a nova criação da imagem de Deus em nós, fomos resgatados do pecado, perdoados. A nossa comunhão foi restaurada com Deus para vivermos segundo a sua imagem. Essa é a primeira verdade implícita no texto. A segunda foi que fomos também chamados para viver em justiça. Uma vida agora correta, justa para com Deus e para com o nosso próximo, sem mentiras, sem idolatrias, sem bebedices e glutonarias. Uma vida reta em Deus. A vida antiga não pertence ao cristão que agora está em justiça divina. O terceiro aspecto dessa verdade é a santidade. Que todos os cultos nós ouvimos pelos nossos pastores, seja santo. É uma vida afastada do pecado, de tudo que desagrada a Deus. Mas volto para os ídolos. Sempre tem um ídolo no seu ouvido, no nosso ouvido, falando: faz, não tem problema não, isso é besteira. Mas essa besteira tem desagradado a Deus, tem nos afastado da comunhão com Ele. E diante destas verdades nós temos que ter a seriedade e o cuidado. E analisar e sondar os nossos corações, para não levantar as mãos cheias de pecados, a voz ao Senhor contaminada, e Deus encerrar os céus por conta das nossas faltas. Mas Deus seja louvado, que Ele não nos trata segundo o nosso pecado, a nossa iniquidade. Mas como Ele é rico em misericórdia, como Paulo expõe na carta, Ele nos amou e nos perdoa, e nos traz a uma noite como essa para nos alertar, dizendo: seja santo, seja justo, porque eu te chamei para viver uma nova vida, não mais como antigamente, mas agora algo novo. E isso só é possível, conforme diz no versículo final, a parte 24, essas práticas só é possível se Cristo for a nossa verdade. Se Cristo for a nossa verdade, Ele será o Salvador das nossas vidas, o Senhor que nos uniu, que cura as nossas enfermidades, as dores, perdoa os nossos pecados e que em breve voltará. Meus irmãos, ser revestido de uma nova identidade só é possível se Cristo tiver nos alcançados. Pois fora de Cristo não existe salvação. O nosso grande problema é o nosso ego. Achamos que vencemos o pecado com a força do nosso braço. O pastor Cole, pregando aqui no aniversário da igreja, deixou isso bem explícito. E essa palavra até hoje ainda reverbera no meu coração. Sejamos mais dependentes de Deus. Que a nossa vida de oração, meus queridos, não comece no culto de terça nem no domingo, mas comece no nosso quarto, no escondido. Na nossa vida diária, seja você dentro do seu trabalho, da sua casa, no seu carro, onde quer que esteja, que você reconheça que é fraco, miserável. Precisamos ter uma vida dependente de Deus, sem os nossos méritos, sem achar que nós temos participação nessa graça, meus irmãos. Para aqueles que estão porventura essa noite com a alma desgastada por conta do pecado, o Espírito Santo nos conforta dizendo: há salvação para ti, há bálsamo para a tua alma,
para a tua angústia, para a tua tristeza. Ele não nos trata segundo as misérias do nosso coração. Concluindo, meus queridos, vimos na introdução como o lobo é atraído pelos seus caçadores. Um animal que agiu dessa forma pelos seus próprios instintos morreu. E qual é a reflexão para as nossas vidas diante dessa história do lobo? O que é que tem lhe atraído? É a velha natureza? É o desejo de ter uma vida financeira estável, de ter um carro do ano, uma casa, um casamento, quem sabe, dos sonhos? O que tem lhe atraído é a idolatria para você ter um filho. Seu esposo pode ser seu ídolo, sua esposa pode ser seu ídolo. Cuidado, porque quando você menos perceber, você estará desfalecido no caminho. Como é que a nossa família nos vê? Como é que a igreja nos vê? Há uma preocupação nesses dias, meus queridos. E eu quero falar de uma frase bem conhecida do nosso meio, e que eu me peguei pensando sobre ela hoje. É uma frase bem clichê. Quem não é visto, não é lembrado. Aí, às vezes, estamos envolvidos com tantas coisas, igual a Marta, quem sabe. Ocupados demais para Deus. Vistos pelos homens. Vistos, quem sabe, pela sociedade. Com um nome a zelar. E a pergunta que o Espírito Santo nos faz essa noite é: Cristo tem visto você? No seu quarto, em oração. Cristo tem visto você? Mesmo quando você não tem força para orar. Por mais que as circunstâncias não tenham feito você enxergar o Senhor, mas Ele tem visto você. Ele sabe que você pecou. Ele sabe que você falhou. Mas mesmo assim, com amor eterno, Ele nos amou. E com benignidade nos atraiu. Jeremias 31:13, ele fala justamente sobre isso. Com amor eterno eu te amei. E com benignidade eu te atraí. Não mais agora o pecado, meu irmão, tem poder sobre nossas vidas, mas é a graça dele. Que possamos essa noite nos despir do velho homem. E como é que você vai fazer isso essa noite? Confesse seus pecados. Ele tem perdão para a sua vida. Confesse os seus medos. Ele tem confiança para colocar no seu coração. Confesse tudo. Deixe aos pés do Senhor. Confie nele e o mais Ele fará. Que Deus abençoe a igreja e que possamos viver um verdadeiro chamado à santidade em obediência e amor ao Senhor.